ruas centrais de Corinto, de mármore, as crianças brincavam, né? Era um dia ensolarado, e é aqui que Horredebe apanha 2 vezes. Tem que imaginar isso aqui, cheio de soldados romanos, as pessoas moravam em volta. Então a igreja devia ser em alguma casinha em volta da cidade. Importante essa cidade porque Paulo tentou trazer a maior experiência cristã que ele teve, que foi a igreja de Antioquia, da Síria, né? Onde tinha voz direta, onde ele conheceu, trabalhou com Barnabé e onde as vozes diretas indicaram os dois para começar as viagens. Então, quando ele chega em Corinto, ele funda essa igreja muito querida para ele, junto com Áquila e Prisca. E é daqui, de fato, que saem essas cartas maravilhosas que chegaram a nós, que é Coríntios, aos coríntios, né, aos habitantes de Corinto. Uma característica da cidade, a gente já viu aí os 3 elementos que são complicados para um ser encarnado, que é a riqueza, poder e sexualidade. Então, Corinto tinha isso no apogeu, então, de fato, devia ser uma experiência desafiadora aqui, você manter uma espiritualidade, uma religiosidade num local como esse. Não é? Mas o Paulo dizia que dos lodos nascem os mais belos lírios. Olha que bacana isso aqui. Aqui eu vou ler um trecho em que o Paulo está na sinagoga judaica aqui de Corinto, e depois que ele tenta fazer um paralelo entre Jesus e Moisés, os judeus até aceitavam Jesus como um profeta, mas não como um Messias. E aí um líder da sinagoga diz para ele assim: cala-te, paurador impudente, a sinagoga tem tolerado teus embustes por verdadeiros prodígios de paciência, mas em nome da maioria ordeno que te retires para sempre. Não queremos saber do teu Salvador, exterminado como os cães da cruz. Ouvindo expressões tão desrespeitosas ao Cristo, o apóstolo sentiu os olhos úmidos, refletiu maduramente na situação e replicou: até agora, em Corinto, procurei dizer a verdade ao povo escolhido por Deus para o sagrado depósito da unidade divina. Mas, se não aceitais, a partir de agora, procurarei os gentios. Justas maldições lançadas sobre o nome de Jesus Cristo. Alguns israelitas mais exaltados quiseram agredi-lo, provocando tumulto. Mas um romano de nome Tito Justo, presente à Assembleia, e que desde a primeira pregação sentira-se fortemente atraído pela poderosa personalidade do apóstolo, aproximou-se e estendeu-lhe os braços de amigo. Paulo pôde sair incólume do recinto, encaminhando-se para a residência do benfeitor, que pôs-se à sua disposição todos os elementos imprescindíveis à organização de uma igreja ativa. O tecelão estava jubiloso. Era a primeira conquista para uma fundação definitiva. Tito Justo, com o auxílio de todos os simpatizantes do Evangelho, adquiriu uma casa para o início dos serviços religiosos. Áquila e Prisca foram os principais colaboradores, além de Lóide e Eunice, a avó e mãe de Timóteo, para que se executassem os programas traçados por Paulo de acordo com a querida organização de Antioquia.
Então você vê que ele traz os elementos de Antioquia e aqui ele tem 4 colaboradores de peso, né? Áquila, Prisca, Eunice, Lóide e Timóteo, né? A igreja de Corinto começou então a produzir os frutos mais ricos de espiritualidade. A cidade era famosa por sua devassidão, mas o apóstolo costumava dizer que dos pântanos nasciam muitas vezes os lírios mais belos. E como onde há muito pecado, há muito remorso e sofrimento, em identidade de circunstâncias, a comunidade cresceu dia a dia, reunindo os crentes mais diversos que chegavam ansiosos por abandonar aquela Babilônia incendiada pelos vícios. Essa é a igreja de Corinto. É aqui que nós vamos, como disse o Pan, eu também gosto muito, né, dessa carta, porque é o texto mais lindo, mais bonito sobre ágape, sobre o amor. Não o amor terreno, mas um amor, ao menos o amor como ele dá os contornos nesse capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, ele dá um contorno de um amor que é um amor espiritual, né? É um amor incorpóreo, digamos assim. Um amor que não depende do corpo. Né? E todos nós experimentamos esse amor. Esse amor nós temos por uma mãe, por uma avó, por um pai, por um tio, por um primo, por um ser querido, por um filho, por uma filha, não é? Por alguém. Esse amor que ele não passa pelos 5 sentidos. Ele passa por um outro sentido, um sentido do espírito. Né? E ele é eterno. Por isso que ele tudo sofre, tudo espera, tudo crê. E é um cântico interessante, porque na cidade, exatamente na cidade, onde os habitantes mais conheciam o amor dos 5 sentidos. Não é? Então aqui preponderava o amor dos 5 sentidos, talvez como um degrau, talvez como uma preparação. Você passa por esse amor dos sentidos, da sexualidade, como um degrau para atingir esse amor que extrapola o corporal e que diz respeito ao mais profundo da alma. Não é? Isso acontece, por exemplo, até no casal. Ele começa namorado, né? O amor ali bastante ligado aos sentidos e com o tempo esse amor vai se tornando em algo assim profundo, né? Numa presença muito, muito profunda, muito intensa de uma criatura na vida da outra. Essa igreja aqui será um modelo, tanto em Antioquia quanto em Corinto, nós vamos ter uma riqueza de espiritualidade. Isso nós temos que entender. Precisamos entender muito bem isso. Hoje, nós falamos com muita naturalidade de espiritualidade. Psicofonia, psicografia, visão. Mas naquela época, só se falava isso nos locais secretos, daí o mistério. Só nos locais secretos. Não se falava isso na praça pública. Não se tinha essa experiência aberta a todos. Você tem que entender isso. Que os seres estavam caminhando para esse tipo de experiência. Não é? E aqui em Corinto nós temos fenômenos extraordinários. Essa cidade também ela é um marco na vida de Paulo, por quê? Aqui na igreja de Corinto, Jesus se materializa e se apresenta para Paulo. E aqui ele diz para ele que a partir daquele momento, na divulgação da mensagem cristã, ele não utilizasse apenas dos poderes humanos, barcos, caminhada, choupanas, mas dos poderes do Espírito. Ele fica sem entender e Jesus diz para ele: escreve, transmite. Os de boa vontade saberão compreender. Não é? Porque
Quem não tem boa vontade, não adianta explicar, não perca tempo. Só explica para quem tem boa vontade de entender. E aí ele escreve e aqui começa o movimento das cartas. E aí Jesus diz para ele, eu ditarei as cartas. E Estevão será o intermediário entre eu e você. E aí começa, diz Emmanuel, esse movimento luminoso das cartas. Porque enquanto ele está aqui, começa a chegar da Tessalônica, de vários lugares, perguntas, dúvidas, angústias das comunidades cristãs. E ele começa a responder através das cartas. Então as cartas são respostas de Paulo às dificuldades das comunidades cristãs. Depois ele escreve as cartas aos Coríntios. Paulo escreveu dezenas e dezenas e dezenas de cartas, mas infelizmente sobrou só um pouco, né, uma essência dessas cartas, mas o suficiente para a gente ter uma ideia do quanto ele orientava e do quanto ele cuidava de cada uma dessas comunidades. Aqui tem o perfume de Estevão, Abigail, Paulo, Áquila, Prisca, Lloyd, Eunice, Timóteo, Tito Justo, Romano e tantos outros, né? Obrigado.